Olá, queridos, tudo bem? Eu quero compartilhar algo com vocês. Estou na estrada, viajando, e veio algo muito forte, sabe? Eu estava assim orando e veio uma palavra que se encontra em Ageu, logo no primeiro capítulo. Eu quero compartilhar porque eu creio que isso pode ser um divisor de águas para nossas vidas, nesse primeiro dia do ano, primeiro dia, de 2021, e eu creio que isso vai fazer total diferença na nossa vida. Eu quero compartilhar com você, gostaria que você refletisse, e se gostasse, fizer sentido para você, você compartilhe com outras pessoas, porque eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Queridos, o profeta Ageu, ele é usado por Deus, e ele vai até o filho do governador. Ele leva uma palavra ao governador de Judá, uma palavra que era para o povo ali de Deus. O povo de Deus que depois de um longo exílio, depois de 70 anos como escravidão, Deus vai de encontro ao povo com a sua misericórdia e liberta o povo daquela escravidão. Permite que o povo volte para a sua terra, para a terra de Israel, para Jerusalém. Só que quando chega ali, o povo simplesmente eles se deparam com algumas dificuldades. Na nossa vida é assim, vem a libertação, mas vem aquele processo de dificuldade, de luta que nós encontramos no nosso dia a dia, que é necessário lutar, guerrear, persistir, e resistir também. Então, e quando eles chegam ali, eles encontram algumas dificuldades. A primeira dificuldade que eles encontram é em relação ao financeiro. Eles não tinham recursos, material suficiente. A cidade estava devastada. Quando Nabucodonosor entra com o seu exército da Babilônia, destruindo aqui dali, foi devastador. Colocaram fogo, foi algo terrível. Então, eles precisavam de recursos para poder recuperar aquele estrago todo. E aí Deus entra com a providência e Deus mostra para eles que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, que a provisão vem do Senhor, que as bênçãos vêm do Senhor, a prosperidade vem do Senhor. E Deus então entra com a provisão e mostra para eles que Deus é quem dá recursos. Amém? Deus é quem dá recursos. Glória a Deus por isso. Só que eles deparam com um segundo problema. O segundo problema foi os inimigos que se levantaram. Quando os inimigos se levantam, eles ficaram com medo, eles ficaram assustados. Depois de um longo período de escravidão, eles já não estavam assim, mas estão preparados para a guerra e começam a ficar assustados com aquilo. Só que mais uma vez eles clamam a Deus, Deus vai de encontro a eles e mostra para eles que agindo Deus não há quem possa impedir. Aleluia, glória a Deus. As portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja de Cristo, não há de prevalecer contra o povo de Deus. Não é verdade, queridos? E Deus, ele mais uma vez vem com socorro. Só que mais uma vez, pela terceira vez, o povo simplesmente para. Eles começam ali o trabalho, agora tem recursos, vence os inimigos, mas simplesmente eles agora começam a se preocupar somente com o seu próprio umbigo. Eles começam a se preocupar somente com aquilo que era do interesse deles. Então o profeta Ageu é levantado, aonde ele traz uma palavra de exortação para o povo. Vejam, será que é tempo de vocês se preocuparem em construírem casas luxuosas, casas de fino acabamento, enquanto o templo do Senhor está destruído? Ele exorta o povo, porque o povo estava preocupado. Agora que tinha recursos, que já tinha vencido o inimigo, vem a acomodação com a obra de Deus, vem a acomodação com as coisas do Senhor, e começa a olhar somente para aquilo que era do interesse deles, começa a olhar somente para aquilo que interessava a eles. Então Ageu exorta o povo, e aí Ageu continua: vejam aonde os seus caminhos os têm levados. Vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Olha isso, queridos. A exortação do profeta dizia o seguinte: por mais que vocês trabalham, não é o suficiente para sustentá-los, para que vocês tenham uma vida plena. Não é o suficiente para que vocês vivam tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Eles trabalhavam muito, podiam trabalhar dia e noite, mas a impressão que tinha, ele chega a usar esse exemplo. É como se o povo estivesse colocando dinheiro numa bolsa furada, ou seja, todo o salário, tudo aquilo que eles ganhavam, era como se colocasse numa bolsa, a bolsa furada, e eles perdiam tudo.
perderam todo aquele tempo de trabalho porque já não tinha mais recursos. Tinham sede e não tinham o suficiente para saciá-la. Tinha fome, mas não tinham o suficiente para matar a fome. Sentiam frios, mas não era o suficiente para aquecê-los. Porque olha isso, vejam aonde os seus caminhos têm levado. Ou seja, vejam aonde os seus pensamentos, os seus desejos, as tuas vontades, aquilo que vocês têm feito por vontade própria, fora a vontade de Deus, contrário à direção de Deus, aquilo que vocês têm buscado, colocando em primeiro lugar, tem feito isso com vocês. E tudo que vocês fazem não é o suficiente para que tenham uma vida plena, para que não tenham e não vivam aquilo que Deus tem para vocês. Forte isso, né, queridos? Sabe a reflexão que eu fiz em relação a isso? 2020 foi um ano de ruínas, um ano devastador, um ano de problemas financeiros, um ano onde o inimigo se levantou com força. Mas se você chegou até aqui, se nesse primeiro dia do ano você está aqui, é porque Deus, Ele te sustentou. Porque as misericórdias do Senhor, como diz em Lamentações, capítulo 3, te sustentou e te trouxe até aqui. Agora, queridos, é hora de pararmos, de refletirmos e analisarmos aonde os nossos caminhos têm nos levado. Isso é um divisor de águas. Analisar o que passou e o que faremos daqui para frente, o que vai ser daqui para frente, é o grande diferencial na nossa vida. Vamos continuar traçando os mesmos trajetos, o mesmo caminho, ou vamos mudar a partir daqui? Deus exortou o povo. A palavra ali para o povo é o seguinte: buscai em primeiro o reino e a justiça de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos ver isso se cumprindo, né? Quando o povo, eles começam a buscar Deus, eles conseguem entender esse princípio e começam a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Aleluia! E aí eles começam a experimentar o extraordinário de Deus na vida deles, na vida dos seus familiares, na sua nação. Depois de tantos anos, Jesus vem e traz esse princípio tremendo para o povo, que estavam tão ansiosos, preocupados com o que comer, com o que vestir, preocupados com os dias maus, com aquilo que estava acontecendo. Jesus vem e fala, né? Isso que eu recitei há pouco atrás. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro o reino e a justiça de Deus, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Queridos, quer ter um ano extraordinário? Quer ter um 2020 extraordinário? Busque em primeiro o reino e a justiça de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca, analisa o que passou, analisa o que funcionou, analisa o que não funcionou, analisa o que você tem que fazer diferente a partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. Entenda, finanças, a provisão vem do Senhor. O inimigo, agindo Deus, não há quem possa impedir. Mas agora, a terceira parte, não é recursos e não é inimigo. Sou eu e você é que temos que fazer. Vamos tirar as pedras do caminho, porque o milagre da vida, o milagre do extraordinário, Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Deus abençoe. Tenha um 2021 extraordinário em nome de Jesus, hein?